Boa noite, pessoal. É com muita alegria que a gente está reunido aqui mais uma noite na Escola Orântia para mais uma noite de aprendizado, de reflexão, de crescimento espiritual. E hoje a gente vai estudar o documento 167, que é Visita à Filadélfia, que o nosso amigo Marcelo Lerina tão carinhosamente preparou para a gente. Eu espero que a gente possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, para compreender não apenas os fatos descritos aqui no livro, mas também os valores espirituais que estão por trás de tudo isso, né? Que Jesus quis nos passar. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigado, Marcelo. É com você. Ok, Sueli. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer ao convite. É minha segunda participação como instrutor na Escola Urântia. A outra foi mais ou menos há um ano atrás. E é uma grande satisfação, uma grande honra. Queria aproveitar o momento, né, para pedir a Deus que nos conceda uma noite de paz, de sabedoria e de alegria, e que a gente tenha muita harmonia e muito conhecimento nessa noite, que ela seja afortunada e repleta de bênçãos para todos nós. Obrigado a todos e vamos então ao estudo. Eu vou compartilhar aqui a apresentação. Estão enxergando? Sim. Ok. Então, o estudo de hoje, né, faz parte aí do módulo 4.7.6, é o documento 167, a visita à Filadélfia. Nós vamos fazer esse estudo em duas partes. Hoje nós vamos fazer o estudo de uma primeira parte e na quarta que vem nós vamos complementar o estudo deste documento. Bom, na aula anterior, então, né, foi falado aí que estava ocorrendo, né, a pregação aí na Pérea, né? Recapitulando um pouquinho, então, Pérea, né, deriva do grego e significa do outro lado, né? Ele tem esse nome porque a Pérea, ela está do lado leste do Rio Jordão, né? Esse rio tão importante, né? E ela se estende, essa região, então, do norte do Mar Morto, até ali a região de Pela, que fica ao sul ali do Mar da Galileia. Né? Então é uma região aí de transição sob o governo de Herodes Antipas, que Jesus frequentou muitas vezes, né? Então essa região também é conhecida como a região além do Jordão, né? Então é do outro lado, do lado leste do Jordão. Então na aula anterior, que pegou um período curto, né, também, de 9 dias, do dia 11 ao dia 20, Jesus e os apóstolos estavam nessa região, mais ao norte dessa região da Pérea, né, visitando as cidades e as aldeias. Né? Então, essa região é onde o Abner, né, e os membros do corpo de mulheres, né, e os companheiros de Abner, né, os 70, realizavam a sua obra aí nessa região toda da Pérea. Aqui eu coloquei as datas, né? Então, ainda no capítulo, no documento anterior, no dia 18, eles estavam em Ragaba, depois em Amatos, passaram rapidamente por Gerasa e foram descendo em direção a Filadélfia, passando então por diversas aldeias e pregando nesse período. A Filadélfia, ela faz parte da Decápolis, né? Então, recapitulando um pouquinho também, que é sempre bom aí rever esses conceitos, o que era Decápolis, né, que é falada desde a infância de Jesus, que ele fez visitas a Decápolis, né? Então são cidades, 10 cidades aí
com uma cultura helenística, né? Uma cultura aí grega, helênica, né? E era povoada por vários tipos de povos, além de judeus, árabes, nebateus e arameus, né? E essas 10 cidades formavam um grupo, né, que devido à sua, vamos dizer, similaridade em relação à língua, cultura, religião, né, e eram cidade-estado autônoma dependente de Roma. Elas tinham uma organização política um pouco diferente. A Decápolis era espalhada, né, por várias regiões, eram 10 cidades, como eu falei, e as suas aldeias. E hoje essa região faria parte assim do que se chama hoje a Jordânia, né? Que seria ali Gadara, Pela, Gerasa e Filadélfia, né? Mudaram os nomes com o passar do tempo. Algumas cidades que são citadas, inclusive hoje só são ruínas, como Amatos, né? Outras cidades ali pertencem ao território hoje de Israel, Citópolis e Hipos. E 4 cidades ali, Damasco, a capital da Síria, e outras cidades ali, Jom, Rafana, Canata, pertence ao território que hoje seria a Síria, né? A Filadélfia hoje, né, ela está localizada, né, era uma das principais centros da região na antiguidade, e hoje ela é chamada, né, a capital da Jordânia, Amã, é a maior cidade da Jordânia. Então, durante o período helenístico, romano e bizantino, ali que foi século 3 antes de Cristo e 7 depois de Cristo, ela foi chamada de Filadélfia antes de retomar o nome original com a chegada da era islâmica ali após o século 7 depois de Cristo. Curiosidades apenas, né? Bom, o documento, então, a visita a Filadélfia, ele começa, então, no dia 22, com a chegada de Jesus e dos apóstolos a Filadélfia. Daí vão ocorrer, né, alguns eventos, né, nesse curto período, e eles vão se deslocar para Betânia, passando por Jericó. Né? Então, esse documento ele vai pegar então do dia 22 de fevereiro até o dia 2 de março do ano 30 depois de Cristo, que é quando eles chegam em Betânia. Né? Nós vamos estudar o motivo dessa viagem aí, que não estava inicialmente programada. Esse documento é dividido em 7 sessões, né? Sessão 1, de jejum com os fariseus, isso aí também já aconteceu em outros documentos anteriores. Aí algumas parábolas que Cristo fala, alguns episódios que aconteceram, né? E vários, vamos dizer, momentos enriquecedores. Por exemplo, algumas das frases muito conhecidas, né? Que são muito populares aí no cristianismo, como essa frase aqui, que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha a si próprio será exaltado, né? Então, essa frase permeia um dos acontecimentos em uma dessas sessões. Outra passagem também que vai ser abordada é que fala sobre o casamento, né? Que é por isso que um homem deve abandonar o seu pai e a sua mãe para unir-se à sua esposa para que os dois sejam como um. Então tem uma parte bem significativa, bem interessante sobre essa questão da união, né, do casamento. E também tem uma sessão que fala sobre as crianças, né? Deixai virem a minhas criancinhas, as criancinhas não as probais, pois delas é o reino de Deus. E nessas passagens todas, né, uma coisa que sempre acontece, que é muito interessante, quando Jesus faz os seus ensinamentos e as suas parábolas, esses ensinamentos e parábolas, eles têm várias camadas de entendimento e de aprendizado que devem ser internalizadas por cada um para realmente descobrir
o mais profundo possível o que está contido nessa mensagem, né? Que ela vai muito além, muitas vezes, né? Do que simplesmente se entende, assim, num primeiro momento lendo, né? A gente pode ir aprofundando essa visão e durante o estudo aí nós vamos tentar conversar um pouco em cima disso e tentar tirar o máximo desses ensinamentos, dessas parábolas aí, ensinamentos de Jesus. Então, a aula de hoje, a primeira parte, a gente pretende ir até a sessão 4, a mensagem de Betânia. Ok? Então, como eu falei, é um período bastante curto, são ao redor de 10 dias, que não dá menos, dá 8 dias, né? Fevereiro só tem 28. Então, ali eles chegam no dia 22, quarta-feira, é chegado em Filadélfia, e como eles tinham feito um roteiro muito intenso, passando por várias cidades e aldeias, eles tiraram 2 dias de descanso e retomaram aí na sexta de noite. Foi o primeiro evento lá na sinagoga, lá o Tiago falando na sinagoga, e tendo uma reuniãozinha lá. No sábado, daí já entramos efetivamente na primeira sessão, que é o desjejum na casa do fariseu. Daí teve também atividade na sinagoga, domingo também, atividade na sinagoga, e foi quando chegou essa mensagem de Betânia. Aí depois eles ficaram 2 dias ainda na Filadélfia, e na quarta-feira, dia 1º, partiram então a caminho de Betânia, onde também aconteceram alguns encontros e algumas reflexões. Né? É importante também frisar, como deve ter sido frisado nas aulas anteriores também, que tudo isso aconteceu no ano 30, né? Que é o ano derradeiro. Nós estamos já nos últimos momentos de pregação, né? Após aí esse período, teve mais um mês praticamente, com mais uma viagem a Pela, e depois o retorno aí a Jerusalém, onde tudo aconteceu ali durante ali a Páscoa, né? Então, nós já estamos no ano aí final, no final da vida pública de Cristo. Bom, a introdução, então, né, é importante deixar claro que quando a gente fala que Jesus estava fazendo as visitas a várias localidades com os apóstolos, né, não estavam os 12 apóstolos presentes, porque como havia o acampamento em Pela com pessoas que visitavam lá, né, em busca aí de pregações e de instruções, sempre 2 apóstolos ficavam no acampamento em Pela, né? Então, durante essa viagem a Filadélfia, quem ficou no acampamento de Pela foi Simão Pedro e o seu irmão André, né? E quando Jesus fazia essas caminhadas, que ele saía do acampamento, geralmente um grupo de seguidores, né, ia junto, em torno de 400, 500 pessoas, e dessa vez, quando ele chegou na Filadélfia, ele estava acompanhado por mais de 60 pessoas, né, um grupo bastante grande de seguidores foram juntos, né. E nesse período também não aconteceram milagres, né, com exceção do milagre em Amatos, lá quando Jesus estava entrando na cidade e encontrou lá o grupo de leprosos e curou os leprosos, né? Que isso aí também foi abordado aí recentemente. Então, realmente, assim, a pregação estava focada nos ensinamentos, né, no evangelho, e não em cima de prodígios e milagres, né? Então, como eu falei, eles chegaram na quarta-feira a Filadélfia, né, dia 22, descansaram na quinta e na sexta, e o Tiago, então, falou na sinagoga na sexta de noite, e foi convocado um conselho geral para a noite seguinte, na sinagoga. Então, eles estavam assim, bastante contentes, né, com o progresso do evangelho na Filadélfia, né, nas aldeias próximas ali no entorno, né, e também os mensageiros de Davi trouxeram informações sobre os avanços que estavam ocorrendo
em outras regiões, como a Palestina, Alexandria, Damasco, né? Então, realmente, assim, estava tendo uma evolução muito boa aí, e estavam todos muito contentes com isso. Bom, entrando então na seção 1, essa seção aborda o desjejum com os fariseus, né? Na Filadélfia, então, vivia um fariseu muito abastado e influente, que, havendo aceitado os ensinamentos de Abner, convidou Jesus para ir à sua casa no sábado pela manhã para o desjejum. Né? Então, como eles sabiam que Jesus estava indo para Filadélfia, então um grande número de visitantes, e entre os visitantes muitos fariseus, vieram de Jerusalém e de outros locais, né? E desse modo, então, cerca de 40 desses homens de liderança e alguns juristas foram convidados para esse desjejum organizado em honra a Jesus. Enquanto Jesus ainda não estava à porta, né, falando com Abner, já teve um fariseu que entrou lá na sala, né, onde já estava lá o, o fariseu ali, que estava oferecendo o desjejum, e esse fariseu de Jerusalém, era membro do Sinédrio, estava acostumado a sentar sempre no local de honra, ali à esquerda do anfitrião, já foi sentando, né? Só que o anfitrião, né, comunicou a ele que o lugar de honra, que fica à esquerda do anfitrião, era para Jesus, o da direita seria ocupado pelo Abner, então pediu que o fariseu de Jerusalém fosse sentar a 4 assentos para a esquerda, né? E aí ele ficou meio ofendido, né? Que ele, ele sempre era o mais prestigiado e tudo, e já não gostou, né? O pessoal do Sinédrio ali se feria bastante com essas questões aí cerimonialísticas, e não queria que Jesus tivesse esse destaque, né? Bom, depois que todo mundo estava sentado, né, desfrutando da conversa, né, a maioria dos presentes eram discípulos de Jesus também, e pessoas amigas ao Evangelho, né, embora tivesse esse pessoal aí de Jerusalém, alguns juristas, né, e apenas os inimigos, então, que estavam ali entrados, é que perceberam, que observaram que Jesus não lavou as mãos antes de sentar-se para comer, né? O Abner mesmo tinha lavado antes da refeição, mas não fez durante o serviço, né? Que tem todo aquele ritual, né? De a cada etapa do serviço ali tem que lavar a mão de novo e tal, aquela questão ritualística toda, né? Mas o pessoal que estava acostumado com Jesus, isso aí já aconteceu outras vezes, né? Que Jesus não davam bola para essas convenções cerimonialistas, assim, superficiais, né? E então não está acostumado, mas os inimigos já ficam sempre observando aí algumas brechas para poder criticar e falar que Jesus, né, os seus seguidores não estão fazendo algo de acordo com as regras, né, as normas ali da religião. Bom, quase ao final da refeição, vindo da rua, chegou um homem ali muito afligido por uma doença crônica e em condição hidrópica, né, que seria uma doença assim que deixa a pessoa, vamos dizer, inchada, com edemas, né, como, sei lá, tivesse uma retenção de líquido ou algum problema aí nos linfos, né, então a pessoa fica bem, vamos dizer assim, mais aspecto meio prejudicado, né? Uma pessoa que visivelmente assim não está numa condição boa, né? Com esses edemas e inchaços. E esse homem era crente e tinha sido batizado recentemente pelos condiscípulos de Abner. Ele entrou, não pediu que Jesus o curasse, né? Ficou ali na dele, mas o Jesus sabia perfeitamente que aquele homem afligido havia vindo até o desjejum para fugir das multidões que atropelavam o mestre, conseguindo assim receber a sua atenção, né?
porque quando Jesus aí estava na multidão, dificilmente ele ia conseguir chegar perto de Jesus e ter alguma atenção, né, algum cuidado especial. Então ele furou lá o desjejum. Então, esse homem sabia que apenas uns poucos milagres estavam sendo realizados, né, em todo esse período, mas esperança, né, no seu coração, né, que como o estado dele era lamentável, que talvez Jesus tivesse, né, a compaixão e fizesse a cura, né? E ele não estava enganado que quando ele entrou na sala, tanto Jesus quanto o presumido fariseu de Jerusalém notaram, né, a entrada dessa pessoa. E o fariseu não só notou, como expressou em voz alta, né, o ressentimento por ter sido permitida a entrada de alguém assim no recinto, né? Mas Jesus olhou, sorriu de um modo bondoso para esse homem doente, que ele se aproximou e sentou ali no chão e ficou próximo a Jesus. Então, quando a ceia ali estava, o serviço estava acabando, Jesus, né, olhou para todos e falou, né? Meus amigos, instrutores de Israel e cultos juristas, eu gostaria de fazer-vos uma pergunta. É lícito curar os doentes e aflitos no sábado ou não? Né? Jesus já perguntou isso porque ele já sabia, como já ocorreram outras vezes, né, que qualquer coisa que ele fizesse no sábado ali viriam críticas, né? E como o pessoal ali já conhecia Jesus, ninguém respondeu e ele continuou. Então, né? Jesus foi até onde o homem doente se encontrava e, tomando pela mão esse homem doente, Jesus disse: levanta-te e toma o teu caminho. Não pediste para ser curado, mas eu conheço o desejo do fundo do teu coração e a fé da tua alma. Né? Então o homem levantou-se e antes ainda que o homem deixasse o recinto, Jesus voltou para o seu assento e dirigindo-se aos que estavam na mesa, disse: o meu pai não faz tais obras, meu pai faz tais obras não para tentar-vos a entrar no reino, mas para revelar-se àqueles que já estão no reino. Vós podeis perceber que fazer tais obras é agir como o Pai faria, pois quem dentre vós, tendo o vosso animal favorito caído em um poço, no dia de sábado, não sairia imediatamente para retirá-lo dali? Né? Então, Cristo ele está dando então essa visão, né, que mais vale a ação que se faz, o ato de amor, né, que no caso aí foi curar esse doente, do que se apegar a essas regras e cerimoniais e coisas do tipo, né, que isso aí era um pouco de, vamos dizer, hipocrisia, né, porque não é porque é sábado que vai deixar de curar uma pessoa, de fazer o bem, de fazer um ato de amor assim, né. Então, já de outras vezes já aconteceram essas discussões, então essa questão de lavar as mãos, os rituais e da questão de respeitar o sábado e tudo, questões recorrentes que volta e meia aí queriam assim condenar Jesus aí por esses atos, né, contra as regras, os cerimoniais. E Jesus continuou: meus irmãos, quando fordes convidados para uma festa de casamento, não tomeis o assento principal, pois, se por acaso houver sido convidado um homem de maior honra do que vós, então o anfitrião terá de vir a vós para pedir que cedais vosso lugar para esse outro convidado de honra. E nessa ocasião, envergonhadamente, será pedido que ocupeis um lugar menos importante à mesa.
Quando fordes convidados para uma festa, seria sábio, ao chegardes à mesa, buscar um lugar de menos honra e sentar-vos nele, pois desse modo, ao verificar os convivas, o anfitrião poderá dizer-vos: meu amigo, por que estás em um assento tão sem honras? Suba um pouco mais, e assim sereis glorificados em presença dos vossos semelhantes. Não vos esqueçais. Aquele que se exalta será humilhado, enquanto aquele que se humilhar verdadeiramente será exaltado. Bom, aqui queria até colocar aí se alguém quer fazer algum comentário, né, sobre esse episódio, essa questão aí colocada por Jesus aí sobre a humildade, né? Alguém gostaria de contribuir, fazer alguma colocação? Se não, vamos continuar então, né? Mas aqui é justamente aquilo que eu falei no início, eu comentei, né, que das várias camadas que dá para se pensar e tentar entender essas parábolas, esses ensinamentos de Jesus, né? Essa questão, no primeiro momento, ela retrata o episódio que ocorreu, né, do fariseu de Jerusalém, de, né, já chegar com uma certa soberba e sentar já no lugar de honra, né? E daí ele teve que ser rebaixado ali, né? Então, seria mais sábio se ele tivesse ficado num lugar assim de menos honra e desse a oportunidade até pro anfitrião aí convidá-lo para um lugar de mais honra, né? Mas levando essa questão aí para outros patamares, né? A gente pode levar aí para o próprio convite para a evolução, né? O convite para a vida eterna. Qual seria a nossa postura para sentar nesse lugar da vida eterna, né? Se a nossa postura seria, não, tá tudo tranquilo, tudo dominado, eu sou o cara e o meu lugarzinho está reservado lá e é um lugar muito bom, né? Eu sou o bichão. Ou ser a verdadeira postura, a postura mais sábia, é fazer o nosso máximo, ter muito valor, ter muito, né, uma riqueza espiritual muito grande e ao mesmo tempo humildade, né, para que na hora de ser sentado à mesa a gente possa de repente ser trazido para um lugar de mais honra, né? Então essa postura talvez seja a grande postura perante a evolução, né? A postura, né, da humildade, né, e de saber aí que a gente vai ser reconhecido para o lugar que realmente a gente merece. Então, é uma das camadas das leituras que se pode ter, dentre muitas outras leituras dos ensinamentos de Cristo, né? Bom, outra, ele continua falando, então, né, nessa mesma ocasião, e fala também o seguinte: portanto, quando receberdes amigos para um jantar ou quando derdes uma ceia, convidai não apenas vossos amigos, vossos irmãos, vossa família ou vossos vizinhos ricos, para que eles, por sua vez, possam convidar-vos para suas festas e para que assim possais ser recompensados. É que geralmente é o que ocorre, né? A gente convida, né, os amigos, os familiares, né, as pessoas aí de destaque e vai desfrutando desse círculo de amizades, de parentesco, também sendo convidados, né, uma questão de retribuição. Mas Cristo fala que quando derdes um banquete, algumas vezes convidai também os pobres, os doentes e os cegos. Deste modo, vos sentireis ditosos nos vossos corações, pois, bem sabeis, os mancos e os coxos não poderão retribuir-vos pelo vosso ministério de amor, né? Então é justamente aquela questão aí de dar sem pensar em receber, né?
de se sentir feliz, alegre, bem-aventurado, né, por esse ministério de amor aí, de tratar bem as pessoas pobres, mesmo sem interesse nenhum, né, de reconhecer os mais humildes, os frágeis, né, que isso aí é realmente assim, vai muito além de simplesmente comungar de, de festas, é realmente assim um ato de amor, de partilha, né? Que isso aí que vai realmente ter valor e vai enriquecer aí e satisfazer os nossos corações. Então, como sempre, aí Jesus, né, dando muitas dicas, muitas oportunidades para que a vida seja mais profunda, né, de maior valor. Então, ainda durante esse desjejum, começa a sessão 2, que é a parábola da grande ceia, que também é um ensinamento que fez muita gente pensar, né? Então, quando Jesus terminou de falar essa primeira parte aí, a mesa de jejum, ficou um pouco aquele silêncio e um dos juristas presentes simplesmente falou lá uma frase corriqueira, né, um ditado corriqueiro naqueles dias, que é: abençoado seja aquele que comer o pão do reino de Deus. Ele largou essa assim, né? Aí Jesus resolveu aproveitar esse momento aí, né, para contar uma parábola, né, que até o seu anfitrião aí se viu levado a considerar com seriedade. Né? O que Jesus falou então? Ele contou o seguinte: um certo dirigente promoveu uma grande ceia e, havendo convidado muitos hóspedes, na hora da ceia, mandou que seus serviçais fossem aqueles que haviam sido convidados e dissessem: vinde, pois tudo está pronto. E todos começaram unânimes a dar desculpas, né? Aqueles que haviam sido convidados, né? Então, o primeiro disse: eu acabo de comprar uma fazenda e é mister que a examine, rogo que me perdoe. Então, ele deu uma desculpa, né? Que não poderia ir. Um outro disse: comprei 5 juntas de bois e devo ir para recebê-las, rogo que me perdoe. E um terceiro disse: acabo de me casar e, portanto, não posso ir. E sendo assim, os serviçais voltaram e informaram lá o senhor da casa, né, dessas desculpas aí que os convidados não iriam comparecer aí, né, à sua ceia. E quando o dono da casa ouviu isso, ficou muito zangado e, voltando-se aos seus servos, disse: preparei essa festa de bodas, os animais cevados foram mortos e tudo está pronto para os meus convidados, mas eles desdenharam o meu convite. Cada qual foi para suas terras e suas mercadorias, e até mostram desrespeito para com os meus serviçais, que foram convidá-los para a minha festa. Ide, pois, depressa as ruas e ruelas da cidade, as estradas e as vielas, e trazei aqui os pobres e os desterrados, os cegos e os coxos, para que a festa de bodas possa ter convidados. E os servos fizeram como mandou o Senhor, e ainda assim havia espaço para mais convidados. E então disse o Senhor aos seus serviçais: ide às estradas e aos campos e convencei a vir aqueles que lá estão, pois que a minha casa possa ficar cheia. Eu declaro que nenhum dos que foram convidados inicialmente provará da minha ceia. E os serviçais fizeram como mandou o seu senhor, e a casa ficou repleta. Né? Então, é uma parábola bastante forte essa, né? Que, como eu estava comentando, a questão das camadas, então ela retrata
algumas coisas aí que cada um pode ter a sua interpretação, né? Até gostaria de ouvir aí, se alguém tiver alguma interpretação, quiser comentar sobre essa parábola, fique à vontade. Alguém aí quer se manifestar? Eu não estou enxergando ninguém aí. Se alguém Eu, levantou a eu mãozinha, levantei a mão, Marcela, e é que eu não estou depois a vendo. Sâmia. Uhum. Então pode Então, eu coordenar isso aí, Sueli. Pode passar a palavra aí conforme o pessoal for levantando a mão. Eu tá vou parar bom. de compartilhar para a gente se enxergar? Pode ser. Uhum. Tá Tá bom. ótimo. É, na minha opinião, né, eu interpretei que essa parábola, ela fala do convite de Deus para todos nós, né? Então, o anfitrião representando Deus, a ceia simbolizando o reino de Deus, né, a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com o Pai. E aí o que acontece é que o convite é feito para muitas pessoas, mas nem todo mundo aceita, né? Então, e eles não aceitam, eles não negam assim de cara, mas eles dão desculpas, né? Eles, eles recusam por vários motivos. Então, trabalho, bens materiais, relacionamento, e talvez nada disso seja errado, né? Porque a gente precisa trabalhar, precisa adquirir bens para levar a nossa vida, material aqui, dos relacionamentos também são importantes. O problema, eu acho, que é quando esse trabalho, esses bens materiais, esses relacionamentos substituem o chamado espiritual, né? A gente deixa de lado a nossa vida espiritual para cuidar dessas outras coisas. A gente não tem a nossa questão, a nossa régua de prioridades, assim, é meio defasada, né? Na minha opinião. Então, e isso a gente pode colocar na nossa vida aqui também, na minha opinião, né? Porque quantas vezes a gente percebe que as pessoas estão dando desculpas, a gente mesmo, às vezes, né? A gente dá desculpas para a nossa vida espiritual. Falando, não, agora eu não posso, mas lá na frente, quando eu me aposentar, ou lá na frente, quando meus filhos saírem de casa para estudar, ou sei lá, né? Aí eu vou conseguir ter mais tempo e eu vou conseguir fazer. Ou então, eu estou tão ocupado, agora não vai dar, mas lá na frente eu vou conseguir. E aí a pessoa fica colocando uma desculpa atrás da outra, né, e postergando isso que é tão importante, que deveria ser, na verdade, a prioridade dela. Então, foi isso que eu entendi. Obrigado, Sueli. A Sâmia e A- depois a Lilian. isso. Então, no primeiro, boa noite, primeiramente. No primeiro momento, eu parei para pensar assim, como esse anfitrião deveria ser chato, né? Para todo mundo inventar uma desculpa. Devia ser uma festa de uma pessoa, uma ceia de uma pessoa muito chata. Mas aí, mais adiante, quando foi escrevendo, né? Quem foi dando desculpas, se percebia que eram pessoas que tinham um certo poder aquisitivo, né? Um tinha comprado uma fazenda, o outro tinha comprado bois, o outro tinha se casado. E aí, o que eu entendi foi assim, que ele fez questão de convidar, digamos assim, a elite, né? Se fosse trazer para o tempo daqui, a elite da época. Mas o que ele queria mesmo era companhia. E aí, quando essa elite aí deu essas desculpas, né? Não, não vou e tal. Eu falou, pois vai na rua aí, chama aí os mendigos, o povo de rua e tudo. E no fim das contas, ele acabou, como eu entendi, né? Percebendo que eram ótimas companhias, tanto quanto aqueles que tinham os bois, as fazendas, o casamento, etc. Que, em suma, foi o que a Sueli também falou em um momento, mas que eu tô falando de outra forma. Agora eu.
Então, a minha interpretação foi a seguinte: como ele falou para os fariseus ali, né? Então, eu penso que esses convidados seriam essas pessoas que, que representam, vamos dizer assim, a autoridade de Deus, no caso os fariseus, né? São pessoas importantes que eles estão lá e, de certa maneira, vamos dizer assim, colocados por Deus ali naquela posição, né? Ou com a permissão de Deus, mas eles não vivem a palavra. Eles somente dizem algumas coisas, né? Algumas coisas já decoradas, naquela época se decorava, né? Muitas coisas, orações, etc. E é da boca para fora. Eles não, no coração deles não tem aquele amor, né? Então eles não vivem a palavra. Então esse desprezo, esse convite que Deus faz para esse banquete é o convite do reino, para o reino dos céus, né? Mas esse convite ele tem que ser uma vivência sincera da palavra de Deus. E então essas pessoas que elas desdenharam o convite, é que na verdade elas não vivem, não conseguem ser sinceras, né? Então, já que essas não conseguem, todos os outros são convidados também. Na realidade, todos são convidados, né? Mas se eles não querem a Deus verdadeiramente, então os outros também merecem isso, porque os judeus imaginavam que era só para eles, que Deus, que só eles, né, que eram os convidados. Mas Jesus está dizendo que eles, como eles não aceitam, então os outros virão, né? Foi assim que eu entendi, que eu interpretei, né? Sim. Moacir, obrigado, Lilian. Moacir, quer se manifestar? Acho, acho que o teu som está desligado, Moacir. Agora sim, pode falar. Maravilha. Eu vou modificar um pouquinho, talvez, a minha interpretação, a minha pergunta, porque assim, ó, o próprio ego daquele pessoal não permitia que ele fosse a essa festa. Agora eu vou inverter um pouquinho. E os humildes, não nessa festa, em outras festas, como que uma pessoa humilde se sente quando ele não pode participar por ele ser uma pessoa humilde? O que que essa pessoa pensa? Não sei se deu para entender o que eu estou querendo dizer. Então, mais alguém quer comentar? Eu acho que é justamente assim um dos aspectos, Moacir, que essa parábola aborda, né? É essa questão do convite, né? Para essa grande festa, que é a festa do Evangelho, a festa da verdade, onde todos foram convidados, né? Esse propósito forte de Jesus, de que mesmo que muitos não deem importância, né? Que dê importância a outras questões e não essa grande questão que é o, o reino, que é a vida eterna, que é Deus, né? Que mesmo assim a festa vai sair, né? E todos vão ser convidados. Quem quiser, quem não der importância, quiser ficar fora, infelizmente vai ficar fora, né? Então existe, vamos dizer, uma certa ordem, né? Que a gente tenta buscar aquelas pessoas, né? Vai fazer uma festa ou vai comunicar alguma coisa, tenta buscar as lideranças, as pessoas de maior intelecto, mais destaque, né? E muitas vezes essas pessoas, elas não dão a importância devida, elas estão ligadas em outras buscas que não a busca espiritual,
né? A busca pela E sim verdade. o seu próprio ego, né? É o que eu quis, a palavra que eu quero enfatizar é exatamente esse ego. As Sim, sim. pessoas humildes não teriam. Essas pessoas mais privilegiadas, isso aí tem esse ego, não é a regra, né? Mas, na ocasião, o ego foi maior, Exatamente. E Cristo, ele foi muito além dessa aparência, né, das posições, né? né, das posses. É, ele buscou o verdadeiro valor das pessoas, que independente de se a pessoa era humilde, era uma pessoa de menor escolaridade, tudo, o que tinha realmente valor era a fé, né? Era a pessoa ser uma pessoa que acreditava em Deus, que tinha fé no Evangelho, né? Isso é que Justamente. realmente tinha valor, né? E também eu fora essa analogia com a pregação de Cristo e essa festa do Evangelho da Boa Nova lá, eu também traria essa parábola para os dias atuais e para os nossos para o nosso dia, né? Por exemplo, nós aí compartilhamos do estudo e do conhecimento do livro de Urante, né? Cada um dá um valor para esse livro, né? Mas é um livro que é uma grande festa também, um grande convite, onde todos nós no dia a dia tentamos, de alguma forma, convidar pessoas, né, para essa festa, para esse conhecimento, né, para conhecerem o livro e tudo. E quantas vezes as pessoas recusaram o convite, né? Não deram importância de ouvir uma palestra, um estudo, uma leitura, seja o que for, né? Um trechinho que seja, né? E que então, na nossa, como a gente tem essa festa para compartilhar, eu acredito então que a nossa postura também deva ser no sentido de buscar a todos sem restrição. Qualquer pessoa que esteja disponível para participar dessa festa, a gente deve oferecer o convite, né? Porque muitas vezes nas pessoas mais humildes é que a gente tem assim a maior fé e a pessoa vai entender melhor aí quando tiver a oportunidade de ter um pequeno contato com as palavras do livro, com as palavras de Jesus, essa pessoa vai se deliciar nesse grande banquete que é o livro de Urântia, né? Então fica essa analogia também trazendo para a nossa realidade, nós, como anfitriões, convidando as pessoas e muitas vezes as pessoas recusando o nosso convite, né? Mas a gente deve persistir para continuar a querer encher a nossa festa e convidar todos sem restrição. Você complementou bem o meu raciocínio, viu? Obrigado. De nada, eu Foi que exatamente agradeço. isso que eu queria. Talvez eu não tivesse capacidade de chegar onde você chegou. Exatamente isso que eu queria. Uhum. Que bom aí, como diria Gibran, né? Os nossos ouvidos anseiam por ouvir o que o nosso coração já sabe, né? Então, quando a pessoa gosta do que o outro falou, é que ela já tinha aquilo dentro, só gostou de ouvir aquilo que ela já sabia. Parece que o Aélio aí também quer fazer um comentário, depois o André, não sei quem foi o primeiro. Boa noite a todos. Boa Antes noite. eu quero ouvir o Adivaldo, nosso aniversariante do dia de hoje, e eu falo depois dele. Obrigado. Eu abaixei, eu abaixei a mão porque já tá pleno. O Meu, Marcelo e a Sueli, com as suas observações, foram muito convincentes. O convite para o Evangelho, para o Reino dos Céus, ele está muito bem explicitado na parábola. O convite é feito a todos. Não vai quem não quer. Só isso. Era só a observação redundante já. Chega, só isso. Pode seguir, Aélio. então, eu estava um pouco distraído
com o texto e com a parábola, mas ouvindo os demais, eu passei a refletir no seguinte aspecto. Essa parábola dá para você pensar em pelo menos três personagens: o anfitrião, os convidados e o convidado especial. Então, o que passa? A gente pode fazer o entendimento a partir desses três aspectos. Aqueles que falaram, aqueles convidados que não quiseram comparecer, eles estavam afrontando quem? O anfitrião, os demais convivas ou o convidado. Então, e você pode, a partir dessa separação, chegar a algumas conclusões. A minha foi que os que não compareceram porque não queriam dividir a companhia deles com o convidado. Então, na verdade, eles estavam afrontando o convidado especial que era Jesus, numa casa de um fariseu rico que era simpatizante de Jesus. Posso estar equivocado. De qualquer forma, na continuação, o anfitrião ficou pé da vida, ele ficou ofendido, entendendo que o não comparecimento era um desrespeito à pessoa dele, o anfitrião, sem associar que podia ser com o convidado. Mas, enfim, depois o anfitrião disse o seguinte: esses convidados que recusaram o convite me afrontaram, então eu vou devolver a cortesia, entre aspas, para esses caras. Eles se acham, eles me desrespeitaram, eu vou desrespeitá-los também. Fazendo o quê? O inominável. Vou convidar a gentalha, o povão, os pobres, os coitados. Com isso, eu quero afrontar quem? Afrontar estes. Bom, a gente pode extrapolar tudo isso e chegar no que foi dito até agora, que eu aprovo também. Não estou desaprovando, não. Eu estou dando a minha visão. O Jesus, no papel de. Ok, obrigado, Hélio. Bom, então terminou meu tempo? Ou E eu posso continuar a pediria encerrar? que após o André a gente seguisse. Não, então encerro agora. Já Ah, tá, falei o que que ele tinha que cortou falar. o teu. Não, Posso encerrar? Hélio, tem um problema. Não, pode, é que tinha um problema aí no teu som, aí ficou Ah, sem perdão, som, a perdão. gente pensou que Tá, mas para tu tinha encerrar. parado. Pode, tá Eu bom. apoio tudo que foi falado quando você, dentro dessa parábola, você substitui o anfitrião, que era um fariseu, pela figura de Jesus. E eu tenho certeza que Jesus não faria acepção de pessoas, como já foi bem dito antes de mim. Encerro. Obrigado. Ok, obrigado. Não, não sei se só para mim tinha cortado o som aí para os demais também, aí deu uma atrapalhada. Mas vamos adiante. Fala, André. Obrigado, Marcelo. Boa noite. Uma ótica dessa parábola é Jesus falando da própria missão dele na Terra. Tem dois aspectos disso. Um aspecto que ele fala várias vezes: olha, quem tem ouvidos que me ouça, quem não tem jamais vai ouvir, né? Quando ele fala também, não joga pérolas aos porcos. Quem não é capaz de ouvir, não perca tempo para quem não tem ouvidos, né? Outro aspecto é o que ele fala na 12ª aparição que ele faz para Rodin e mais 80 crentes, entre eles gregos e várias outras pessoas, que ele fala assim: a paz esteja convosco. Aquilo para que o meu Pai enviou-me a esse mundo, para que ficasse estabelecido, não se refere apenas a uma raça, uma nação, nem a outro grupo especial de instrutores ou de pregadores. Esse evangelho do reino pertence aos judeus, tanto quanto aos gentios, aos ricos, aos pobres, aos livres e aos prisioneiros, aos homens e mulheres e até mesmo às crianças pequenas. Então, é esse grande banquete. Comparece quem quiser. Quem não comparecer não vai ser alimentado com o meu pão da vida, né? Então, é uma alegoria à própria missão dele aqui.
É como eu vejo isso. Obrigado. Obrigado, André. É isso aí, pessoal. São várias visões, assim, um pouquinho complementares, às vezes um pouquinho diferentes, mas realmente é uma riqueza muito grande aí, essas parábolas de Cristo, que é justamente para a gente pensar e cada um tomar o seu ensinamento conforme, né, vamos dizer assim, a sua visão, o seu estágio, né? Então, é sempre um exercício muito rico compartilhar isso entre todos nós. Eu vou seguir adiante aí, porque o tempo está rodando e a gente tem mais um pouquinho para andar aí, ok? Estão enxergando aí? Ainda não. Bom. Agora sim. Agora sim. Tá, ok, obrigado, Sueli. Então, ao ouvir essas palavras, né, dessa parábola, os fariseus foram todos embora para sua casa. Mais ou menos um dos sarcásticos fariseus ali presentes naquela manhã compreendeu o significado, né, desse convite para essa grande ceia, e por isso ele foi batizado no mesmo dia e fez uma confissão pública de fé no Evangelho do Reino. Abner pregou sobre essa parábola naquela noite no Conselho Geral dos Crentes. No dia seguinte, todos os apóstolos aí dedicaram-se ao exercício filosófico de tentar interpretar o significado dessa parábola da grande ceia. Embora Jesus houvesse ouvido com interesse a todas as diferentes interpretações, negou-se terminantemente a oferecer-lhes uma nova ajuda para compreender a parábola. Ele apenas diria que cada homem encontre o significado por si próprio em sua própria alma, né? Que é justamente aquilo que a gente estava falando, né? Que a parábola tem esse aspecto aí de cada um buscar o seu significado, né? E foi o exercício que os apóstolos fizeram e que nós fizemos mediante também essa parábola agora. A sessão 3, então, ocorreu no mesmo dia de domingo, né? O Abner havia preparado para que o mestre ensinasse na sinagoga. Não, foi no sábado ainda, né? Na sinagoga nesse dia de sábado. E era a primeira vez que Jesus aparecia em uma sinagoga desde que todas elas haviam sido fechadas para os seus ensinamentos, por ordem do Sinédrio. Jesus estava proibido, né, de fazer o serviço lá, né, falar na sinagoga. Mas ali na Filadélfia, eles tinham o controle ali nessa região toda que o Abner e os seus colaboradores aí ensinavam, e ali estava permitido, então, que Jesus fizesse o serviço. E quando estava no final do serviço, Jesus viu diante de si uma mulher anciã que estava com uma expressão abatida e o corpo recurvado. Essa mulher há muito tempo vinha sendo dominada pelo medo e toda a alegria havia se afastado da sua vida. Quando Jesus desceu do púlpito, foi até essa mulher e tocando no ombro daquele corpo recurvado, ele disse: mulher, se apenas cresces, tu poderias ficar totalmente livre da tua enfermidade de espírito. E essa mulher que estiver recurvada e tomada por depressões e pelo medo durante mais de 18 anos, acreditou nas palavras do mestre e pela fé endireitou-se imediatamente. E quando ela percebeu que havia sido endireitada, essa mulher elevou a sua voz e glorificou a Deus. Não obstante a aflição da mulher haver sido totalmente mental, já que a sua forma recurvada fora resultado da sua mente deprimida, o povo julgou que Jesus a tivesse curado de uma desordem realmente física, né?
embora a congregação da sinagoga da Filadélfia fosse favorável aos ensinamentos de Jesus, o dirigente principal da sinagoga era um fariseu hostil. Então, aquele mal que afligia essa mulher era de origem mental, né? Resultado da depressão dela. Então, ela tinha problemas que não eram vamos dizer assim, um defeito físico, né? Mas o pessoal ali da congregação, né, pensou que, né, o povo ali pensou que Jesus havia feito uma cura de ordem física, tivesse endireitado a mulher ali, corrigido alguma questão física nela, né? E esse dirigente, que era um fariseu hostil, né, também compartilhava dessa opinião que Jesus havia feito uma transformação, uma cura física, e ficou indignado por Jesus ter feito isso durante o sábado, né? E falou o seguinte: não existem 6 dias nos quais os homens devem fazer todo o seu trabalho? Nesses dias de trabalho, pois, vinde e sede curados, mas não no dia de sábado. Então, né, os fariseus, assim, tradicionais, ainda apegados à questão cerimonialística, né, questão do sábado, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né, e ficou brabo aí com Jesus ter feito essa cura, que eles pensaram que era uma cura física, na verdade, né, Jesus induziu que a própria mulher se curasse, né, das suas distúrbios aí, questões mentais e depressões, né? Então, quando o dirigente hostil falou isso, Jesus voltou à tribuna dos oradores para dizer, né? Por que sermos hipócritas? Cada um de vós no sábado não tira o seu boi do estábulo e o leva para tomar água? Se esse serviço é permissível no dia de sábado, por que essa mulher, filha de Abraão, que foi colhida pelo mal nesses 18 anos, não deveria ser libertada dessa escravidão e ser levada a compartilhar das águas da liberdade e da vida, ainda neste dia de sábado? Né? Então, mais uma vez, no mesmo dia, né, veio essa questão, né, de Jesus fazer curas durante o sábado e os fariseus serem contra, né? Mas como a mulher continuou a glorificar a Deus, aquela crítica caiu em vergonha e a congregação rejubilou-se junto por ela haver sido curada. Então, a congregação como um todo, tirando ali o fariseu hostil, achou bom e aprovou e ficou feliz com essa cura. E em vista da crítica pública a Jesus, neste sábado, o dirigente principal da sinagoga foi deposto e um seguidor de Jesus foi colocado em seu lugar. Jesus frequentemente libertava essas vítimas do temor causado pela debilidade de espírito, a depressão mental e a escravidão ao medo. Mas o povo pensava que todas essas aflições fossem doenças físicas ou possessões de espíritos malignos. Né? E muitas vezes, então, esses milagres não eram curas físicas, né? E nem Jesus tirando, né, os espíritos malignos de algum corpo, mas sim libertando dessa debilidade espiritual, da depressão, do medo que as pessoas tinham, e isso aí manifestava no corpo, né? Às vezes as pessoas nem tinham determinada doença e pensavam que tinham e sofriam como se tivessem. No domingo, então, agora domingo, Jesus ensinou novamente na sinagoga e muitas pessoas foram batizadas por Abner ao meio-dia, no rio que corria ao sul daquela cidade. No dia seguinte, Jesus e os 10 apóstolos que estavam ali, né, menos Simão Pedro e André, que tinham ficado no acampamento de Pela, eles iam retornar a Pela. Mas um dos mensageiros de Davi chegou, trazendo para Jesus uma mensagem urgente dos seus amigos de Betânia, perto de Jerusalém, né? Que eram os irmãos, aí a Marta, Maria e o Lázaro, que eram os irmãos amigos que moravam em Betânia. Então, na seção 4,
a mensagem de Betânia. Bem tarde daquela noite de domingo, o mensageiro vindo de Betânia chegou a Filadélfia e era portador de uma mensagem de Marta e Maria que dizia: Senhor, aquele a quem tu amas está muito doente, que seria o Lázaro. Essa mensagem chegou no final da conferência noturna, no instante exato em que Jesus se despedia dos apóstolos naquela noite. A princípio, Jesus nada respondeu. Aconteceu-lhe um daqueles estranhos interlúdios, o intervalo em que parecia estar comunicando-se com algo externo e além de si. Né? Parecia, e certamente ele estava, né, trocando uma ideia ali com o pessoal, porque ele teve um insight, aí, um plano, quando ele recebeu aquela notícia, e estava trocando uma ideia, e logo em seguida, né, ele levantou os olhos e dirigiu-se ao mensageiro de um modo que os apóstolos ouviram, dizendo: essa doença não o levará realmente à morte. Não duvideis de que poderá ser usada para glorificar a Deus e para exaltar o Filho. Jesus, ele resolveu utilizar esse episódio aí para fazer mais uma tentativa de trazer pessoas para o Evangelho, né? Porque tem pessoas que não estavam vindo só pela boa nova, pelas palavras, e ele pensou então em fazer algo grandioso, né? Para realmente assim que vários fariseus e tal ainda viessem para o lado do Evangelho, aceitassem o poder de Deus e aceitassem os seus ensinamentos, a sua palavra. Né? Então, os escribas e os fariseus de Jerusalém poderiam ainda ter uma oportunidade de aceitar os seus ensinamentos. Então, dependendo da vontade do seu pai, ele decidiu fazer esse último apelo a Jerusalém, por meio da mais profunda e estupenda obra exterior de toda a sua carreira terrena. Os judeus apegavam-se à ideia de um libertador que realizava prodígios. E embora ele se recusasse a condescender na realização de milagres materiais e na realização de exibições temporais de poder político, agora ele pedia o consentimento do Pai para a manifestação desse poder, até então não demonstrado sobre a vida e a morte. Então, realmente, assim, seria uma demonstração enorme, né, de poder aí, porque ele estaria demonstrando poder com consentimento do Pai sobre a vida e a morte. Os judeus, naquela época, eles enterravam as pessoas já logo no primeiro dia lá que a pessoa morreu, já enterravam, porque como era muito quente a região, ainda é, né? Então, em seguida, o corpo já entrava em uma putrefação, um mau cheiro. Então, eles já faziam lá, colocavam a pessoa no sepulcro no primeiro dia. Só que às vezes a pessoa não estava bem morta ainda, né? A pessoa estava em coma ou coisa do tipo. Então acontecia da pessoa ali acordar no segundo, terceiro dia e tal, né? Então, às vezes acontecia isso. A pessoa sozinha aí, ela não tinha morrido, ela estava dormindo, estava em coma, né? E a pessoa, então, se levantou do sepulcro. Mas a crença entre os judeus, todavia, era de que, ainda que se mantivesse perto do corpo por 2 ou 3 dias, o espírito, a alma, nunca permaneceria depois do terceiro dia, pois a putrefação estaria bem avançada lá pelo 4º dia, e que ninguém jamais retornaria da tumba depois de um lapso tal de tempo. E por essas razões é que Jesus ainda ficou por 2 dias inteiros na Filadélfia, antes de estar pronto para partir em direção a Betânia. Então, embora Cristo, né, tivesse assim um grande amor, uma grande vontade de
de ajudar, ele segurou ali por 2 dias, porque se ele fosse imediatamente em socorro e fizesse lá a ressurreição de Lázaro, poderia parecer para alguns que foi simplesmente o Lázaro não estava morto e simplesmente havia acordado aí de um coma ou coisa do tipo. Então, Cristo esperou para realmente não ter essa desculpa aí e ficar bem caracterizado que ele ressuscitou o Lázaro. Então, deste modo, na quarta-feira, né, ele recebeu a notícia, a mensagem no domingo à noite, depois do serviço. Então, na quarta-feira, bem cedo pela manhã, ele disse aos seus apóstolos: preparemo-nos imediatamente para partir rumo à Judéia de novo. E quando os apóstolos ouviram o seu mestre dizendo isso, eles retiraram-se a sós por um certo tempo para aconselharem-se uns com os outros, né? Então, Cristo deu essa notícia, eles se reuniram ali, foram trocar uma ideia, porque eles achavam assim que seria muito arriscado e que Jesus não deveria ir de volta à Judéia, porque a coisa estava feia lá, eles tinham receio que ele fosse preso e morto, né? Então eles fizeram essa reuniãozinha, voltaram lá para falar com Jesus e Tiago encabeçou daí a opinião do grupo e disse para Jesus: Mestre, estiveste em Jerusalém há poucas semanas, então os líderes buscavam a tua morte e o povo estava decidido a atirar pedras em ti. Naquele momento, deste a todos esses homens a oportunidade de acolher a verdade, e não permitiremos que volte de novo à Judéia. Eles tinham esse receio. E Jesus, então, respondeu, né, que ele tinha aquele plano, então, de fazer realmente algo grandioso para tentar ainda salvar, assim, trazer mais pessoas para o Evangelho. Então Jesus falou: mas não compreendeis que há 12 horas no dia nas quais o trabalho pode ser feito sem perigo? Se um homem caminha durante o dia, ele não tropeça por causa da luz. Se um homem trabalha à noite, ele está sujeito a tropeçar, já que não há luz. Enquanto durar o meu dia, eu não temo entrar na Judéia. Eu gostaria de fazer mais uma obra poderosa para esses judeus. Eu daria a eles mais uma oportunidade de crer, ainda que nos próprios termos deles, dentro das condições da glória exterior e da manifestação visível de poder do Pai e do amor do Filho. Além disso, não estáis percebendo que o nosso amigo Lázaro encontra-se adormecido e que eu quero despertá-lo desse sono? Então aqui Jesus deixa bem claro que o objetivo dele era realmente dar mais uma oportunidade para as pessoas crerem, nem que fosse através de um grande prodígio, de um grande milagre, que era essa camada aí de pessoas que só viriam para o Evangelho através da crença e da realização de prodígios, né? Não só pela palavra. E, além disso, Jesus queria, né, despertar, né, tirar o Lázaro da morte lá. Aí um dos apóstolos disse: Mestre, se o Lázaro está dormindo, então ele se restabelecerá com mais segurança. Pensou que Jesus tinha dito não, que o Lázaro estava dormindo, então eles achavam, não, nem precisa ir lá, porque, né, que o Lázaro vai se restabelecer. Né, eles não estavam compreendendo o que Jesus estava se referindo quando disse que o Lázaro estava dormindo. Então Jesus falou com toda clareza: ó, Lázaro está morto. Para o vosso bem, e mesmo que isso não salve a outrem, eu alegro-me de que eu não estivesse lá, pois assim tereis um novo motivo para crer em mim. E por causa de tudo que ireis presenciar, devereis sentir-vos fortalecidos na preparação para o dia em que eu me despedir de vós, a fim de ir para o Pai. Então, Cristo realmente deu essa atrasada para que todos tivessem certeza que Lázaro estava realmente morto e para que fizesse esse prodígio que iriam não só trazer esses fariseus, mas também fortalecer, né, a própria fé e preparar os que já acreditavam nele,
né, de realmente assim tá muito convicto, né, do poder e de quem que era Cristo, né? Bom, vendo que eles não iam persuadir, que Jesus já estava com esse plano montado, que ele ia de qualquer jeito, né? E percebendo que alguns dos apóstolos eram contrários a até acompanhá-lo, né? Tinha apóstolos que de repente, Cristo vai, mas eu não vou. Então Tomé pegou e dirigiu-se aos companheiros dizendo: falamos dos nossos medos ao mestre, mas ele está determinado a ir a Betânia. Estou convencido de que significa o fim. Eles certamente irão matá-lo. Mas se essa é a escolha do mestre, então comportemo-nos como homens de coragem. Vamos também, para que possamos morrer junto com ele. E sempre foi assim, nas questões que requeriam uma coragem deliberada e firme, Tomé era sempre o sustentáculo dos 12 apóstolos, né? Só que ele estava bem pessimista, ele achava que estava indo e que a coisa ia dar ruim, né? Que seria o fim, que iam matá-lo nessa ida lá, se pegassem ele lá na Judéia. Mas mesmo assim, com coragem, ele disse: olha, vamos todos e vamos juntos, né? E que nem que seja para morrer junto com ele. Então foi realmente um ato de coragem. Bom, pessoal, as outras 3 sessões nós vamos continuar na semana que vem, que seria a caminho de Betânia, a sessão que fala sobre as criancinhas e a conversa sobre os anjos que ele teve com Natanael. Ok? Alguém quer aproveitar o momento e fazer alguma manifestação? Quer comentar essa parte que a gente viu? Fiquem à vontade aí, que temos alguns minutos. Sueli, eu acho que não estou vendo todos aí, mas eu vi a tua mãozinha aí. Pode falar. Eu estava te dando parabéns, estava batendo palminha para você. Tá bom. Obrigado. Mas é interessante, né, que Jesus parece que ele teve que, assim, teve a mente de Jesus homem, que por essa mente de Jesus humano, né, ele iria correndo para Betânia para salvar o seu amigo, que ele gostava tanto, e para dar conforto para Marta e Maria. Mas a mente de Jesus, filho de Deus, não, Deus, né, para gente aqui, ele aproveitou esse momento, e acho que aquele momento que ele ficou lá conversando com alguém que a gente não sabe quem para criar uma estratégia, né, espiritual. Ele falou: vou aproveitar esse momento e vou tentar convencer mais fariseus e mais judeus a entrar no reino através de um milagre assim, de uma proporção nunca vista, né, em nenhum lugar na Terra. E então eu achei interessante esse diálogo das duas mentes de Jesus. Era só isso. Obrigada. Advaldo, pode se manifestar. Obrigado, Sueli. Primeiro, eu agradecer a palestra, agradecer pelo presente hoje, de aniversário, né? Para mim foi muito bom. É muito reconfortante ouvir as passagens de Jesus Cristo, e a única coisa que eu vou acrescentar essas pessoas, os judeus, eles tiveram oportunidades que nós não temos, né? Nós não vimos os milagres, nós vamos pela fé e acreditar em tudo aquilo que está nos sendo dito hoje. Mas o que esse homem precisou fazer? Não fez muito ainda, ele poderia ter feito mais, mas não estava nos planos de Deus ele fazer tantos milagres assim, mas tantas coisas que ele fez, as atitudes, o comportamento dele, para tentar mostrar para as pessoas o evangelho, né? Tão difícil isso, né? Então, tantas pessoas aqui hoje ainda se perguntam, né? Se Jesus, que é recorrente isso, já vi muitas vezes isso aqui, se Jesus voltasse hoje, nós teríamos
essa credibilidade, essa, essa credulidade, esse negócio de acreditar que realmente é ele, que ele fez, né? Fez e mostrou, enfim, e nós estamos até hoje esperando algo que a gente não sabe nem, não tem certeza, desculpe, dessa volta, enfim. Mas parabéns, ô Lerina, muito boa. Eu adoro essa parte de Jesus Cristo aqui. Ela só nos fortalece e nos reconforta. Obrigado. Eu que agradeço. André, acho que tu é o próximo. É isso mesmo, Marcelo. Eu gostei da maneira que você lê o texto, como se você estivesse contando você mesma a história. Muito legal isso. Né? Mantendo-se fiel ao texto do livro. Muito bom mesmo. É, essas passagens aí das curas de Jesus e dos milagres, ou quase milagres, ou não milagres, é muito interessante porque faz a gente meditar em cima disso. Por exemplo, na sessão anterior, que ele faz com que a mulher se autocurasse porque ela tinha uma enfermidade mental, e pela fé e pela presença de Jesus, ela se endireitou, né? Mas Jesus não falou para o pessoal, olha, não tenho nada a ver com isso, ela se curou pela fé dela. Eu não fiz milagre nenhum, né? Por outro lado, quando vai estar começando esse episódio aí do Lázaro, ele poderia, se quisesse, curado, ter trazido Lázaro à vida sem estar presente. Ele poderia ter feito esse milagre instantaneamente, mas ele mesmo fala que ele queria demonstrar e que ele não queria curar o Lázaro, trazer à vida, aliás, no segundo dia ou no primeiro dia, não importa, porque senão iam achar que o Lázaro não tinha morrido. Então, é uma situação oposta. Ele quer afirmar que é mesmo um milagre. Com a mulher lá atrás, ele não fez a menor questão. Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Ele não abriu o bico, deixou todo mundo achar que era milagre. Aqui não, ele quer que todo mundo saiba e tenha certeza que é milagre. Então, isso nos faz meditar, né? O que está por trás? Por que ele faz questão de demonstrar o poder nesse episódio do Lázaro, né? Quando a gente remete lá, depois do batismo, que ele tinha, né, se proposto a não fazer esse tipo de demonstração. Mas todas aquelas decisões, lembrem-se, conforme a decisão do pai. O pai pode permitir e autorizar esse é o desejo dele para qualquer coisa. Eu não queria entrar muito nesse assunto, porque isso é história para o capítulo para o documento seguinte, mas a demonstração de trazer o Lázaro à vida é uma demonstração de poder superior ao que todos os judeus, incluindo a mãe de Jesus, queria, né? Acabar com as hostes romanas, a glória da nação judaica, trazer um reino novo. Isso ele nunca quis fazer, mas uma demonstração essencial de trazer à vida uma pessoa é infinitamente mais poderoso do que a destruição de todo o Império Romano, né? Então, quando ele pensou em fazer isso, olha, eu vou fazer a demonstração última para todo o universo e para quem quiser ver, que é esse milagre, né? Então, é fascinante, mas o que eu estou falando é apenas uma visão minha. O mais importante é a gente se dedicar a meditar sobre isso, porque existem camadas e camadas de entendimento cada vez mais profundas nas decisões que Jesus toma junto com o Pai, né? E isso é muito importante porque tem um universo inteiro observando, né? Obrigado. Obrigado, André. Legal aí. E acho que tem mais o Aélio que quer fazer algum comentário. Fica à vontade, Aélio. Antes eu quero cumprimentá-lo, Marcelo. Que aula espetacular. Você realmente andou estudando o documento e merece parabéns. Além de apresentar com bastante didática, até pessoas desavisadas como eu conseguem aprender alguma coisa.
No entanto, eu saí com uma curiosidade. No entanto, todavia, eu saí com uma curiosidade. Não posso precisar exatamente se foi na aula anterior ou ainda na anterior. Jesus foi igualmente convidado para acho que foi, na época foi para um de jejum, e no de jejum ele detonou todo mundo que estava lá. Detonou, falou que era um bando disso, um bando daquilo, que era um bando de hipócritas e coisa e tal, e que valorizavam o que não tinha importância nenhuma. Enfim, simplesmente foi um convidado chato para falar o mínimo. Mas o ponto que eu quero destacar, trazendo essa lembrança, não é este, que Jesus detonou os seus anfitriões e detonou os seus parceiros de mesa e os convidados do anfitrião. O que eu quero destacar, na verdade, é que, como você bem colocou logo no início da tua palestra, da tua aula, era os últimos dias de Jesus livre. Ele tinha estado, antes de começar essa atividade, nessa região que hoje é mais fora de Israel do que dentro, mas enfim, tem uma fração ali na Cisjordânia que fazia parte dessa região. Mas enfim, Jesus fez essa pregação, foi um sucesso, como você bem colocou, foi ouvido pelo povo, ele conseguiu muitos adeptos, etc, etc. No entanto, terminada essa jornada, ele quis voltar a Jerusalém. E todos sabiam que seria de alto risco. Tanto é fato que acabou acontecendo a prisão e toda aquela história e a crucificação e morte. Tá. Jesus sabia de tal coisa e ele agiu lá na Pereia com um ato de provocação mesmo. Tipo, eu vou provocar vocês mesmo, quero ver se vocês são os caras. Estão atrás de mim já há bastante tempo, mas então vamos ver. E voltou para aquela região. E onde é que está a minha curiosidade? Se Jesus sabia que ele ia receber o tratamento que acabou recebendo, é justo imaginar que a prisão dele e o sacrifício dele, e por final a morte dele, foi por conta de uma traição dos seus apóstolos. O que você pensa a respeito? Ele já não seria morto de qualquer jeito e ele já não premeditava tal coisa? Grato. Obrigado, Hélio. Tem mais alguém aí que quer se expressar? Não vi outra mãozinha aí? Bom, pessoal, eu queria agradecer primeiro aí ao pessoal que gostou aí, que se expressou, né? Que bom que também gostei muito de participar aqui. Sobre essas colocações que foram feitas agora, eu gostaria de tomar liberdade aí como um instrutor da noite aí de fazer alguns comentários, né? Questão que o Adivaldo colocou, né? Se Cristo voltasse hoje, será que a gente reconheceria ele ou aconteceria assim com grande parte das pessoas, né? O mesmo que aconteceu lá, que não identificaram e não identificam até hoje Cristo como sendo o Messias prometido, né? O Filho de Deus. Eu colocaria isso de uma outra perspectiva até, não falando da figura de Cristo, mas sim me atendo ao fato de que Cristo fez a quarta revelação epocal, né? Dentro da conjuntura e do conhecimento daquela época, Cristo trouxe a verdade à sua maneira, com os seus meios que existiam, né? E muitos acreditaram, muitos captaram a mensagem, a revelação, né? E outros tantos não. E hoje nós estamos aqui reunidos porque existe a quinta revelação epocal, que é o livro de Urante. Então, Adivaldo, na minha concepção, já está acontecendo isso, né? A negação de uma revelação, de uma verdade dada, né, por Deus, né, através dos seus representantes divinos, que trouxeram essa mensagem aqui para o nosso planeta
e foi feito todo um trabalho árduo aí para colocar essa revelação à disposição da humanidade, né? Então, da mesma forma que Cristo passou por esse perrengue lá, essa dificuldade, hoje nós, como discípulos, dá para dizer assim, como evangelistas, estamos também passando por essa mesma questão aí de buscar transmitir essa revelação, essa verdade e ter as mesmas dificuldades. E Cristo, em relação a milagres, ele sempre né, foi resistente, porque ele não queria começar ou trazer as pessoas só baseado nos prodígios e nos milagres. Ele queria trazer pela verdade, pelo toque da verdade. Então, ele evitou ao máximo que pôde fazer essas curas. Muitas vezes ele fez por pura compaixão, misericórdia, não que fosse realmente a vontade dele. Então, ele foi conseguindo atrair adeptos para o reino por fases, né? Então ele pegou uma primeira fase onde aqueles que já eram seguidores de João Batista, que já eram buscadores intensos e tal, que entendiam rapidamente a verdade, já agregavam aquele movimento, né? Já viravam discípulos e líderes e tal, né? E depois ele foi também, né? Ele estava muito satisfeito com o trabalho feito na Pérea, porque ele não precisou utilizar dos prodígios e milagres, e a coisa estava acontecendo, as pessoas, né, estavam, né, vamos dizer, os menos religiosos, né, os convidados não de primeira ordem, já a base, o povão, estava entendendo a mensagem e se convertendo, sendo batizado, então isso aí estava muito legal. Só que mesmo assim, Jesus queria mais. Jesus tem um amor por toda a humanidade, até por aqueles que têm uma dificuldade de aderir, de entender, de vir para o reino. Então, ele se propôs a fazer esse grande prodígio, esse grande milagre, como mais uma oportunidade de trazer essa camada mais resistente. E mesmo assim, fazendo, como foi comentado aí, o maior dos milagres possível, né, que é ressuscitar alguém. Nem todos creram e nem todos vieram, mas ele conseguiu ampliar bem a base também, né? E hoje em dia a igreja ela se transformou assim, o cristianismo, e muitas pessoas ainda estão no cristianismo ligados a questões rituais, cerimonialistas e aos milagres. Né? Então foi depois que Cristo partiu, isso aí vai ser visto aí nas próximas abordagens aí que houve também, se voltaram não para a palavra, não para os ensinamentos, mas à figura de Cristo, à ressurreição, aos prodígios, aos milagres todos, que era o que Cristo não... E a questão ritualística, né? Que era o que Cristo não queria. Então, na verdade, não é que Cristo era deselegante e tal, é que as pessoas, na época, principalmente os fariseus, eles davam muito valor ao cerimonial, às regras, e muitas vezes deixavam de lado as regras maiores, que é o amor, né? Que é tu te dedicar às pessoas, é curar, não, que para eles era mais importante respeitar o sábado do que ter a compaixão, o amor e curar ou dar atenção a uma pessoa, né? Então Jesus se revoltava um pouco com essa questão aí dos rituais, né? Que não traziam nada de valor para realmente para a evolução, para a alma das pessoas. Mas era isso, pessoal, por hoje, né? Não sei se mais alguém quer comentar mais alguma coisinha, senão a gente parte aí para a parte em off aí, né, Sueli, do sorteio. Isso aí, Marcelo. Muito Obrigado. obrigada, sua aula foi excelente, a sua didática, como diz a Ellie e o André, foi esplêndida, eu gostei muito. E semana que vem tem a segunda parte, então eu queria te agradecer muito pela disponibilidade e agradecer também a cada um de vocês pela presença e pela participação. Obrigada, boa noite.
Boa noite, eu que agradeço. Um Vamos lá. abraço. Até quarta. Boa noite a todos.